Boa noite. Boa noite a todos. Mais um momento de estarmos juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus, para mais esse trabalho os Curadores da Luz, Casa da Santíssima. Que sejamos todos mesmo, bem-vindos para esse trabalho. Um trabalho onde nós desejamos muita paz e muita luz para todos nós, indistintamente. Francilene e Margarete, boa noite, querida. Só estou vendo aqui o nome Francilene no meu. Francilene, boa noite a todos que estão chegando. Eu não estou conseguindo ver quem está chegando, mas vamos esperar, né? Silvia Constantino, boa noite a todos. Boa noite, queridas. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que possamos juntos comungarmos o ideal de paz, de amor, de fraternidade. Mário, boa noite, amigo. Êmia, boa noite, querida. Que sejamos todos bem-vindos para esse trabalho. Maria Aparecida, que bom que estão chegando. Isso é muito bom ver vocês por aqui. Muito bom mesmo ver vocês por aqui. Mel Moura, boa noite. Aparecida, eu falei agora há pouco, boa noite. Margarete, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Fátima Barbosa, boa noite, querida. Que sejamos todos bem-vindos, né, para mais esse trabalho dos Curadores da Luz, Casa da Santíssima, Belmoura, Margarete, Êmia, Silvia, Abner, boa noite, amigo. Boa noite a todos, Fátima, Piedade, boa noite a todos que estão chegando. Que sejamos bem-vindos, né, para mais esse nosso trabalho da Casa da Santíssima. Que bom, né, que estamos chegando e que possamos todos, né, estarmos comungando do ideal de paz, de amor, de fraternidade, porque é assim que nós vamos conseguindo ficarmos cada vez mais próximo do Criador, mais próximo de Jesus, de tudo que e de todos que necessitamos ao nosso lado, não é? Que bom! Já sabemos que todos os trabalhos dos Curadores da Luz, Casa da Santíssima, as lives são as aberturas, né? O início, né? Das cirurgias e dos tratamentos espirituais. Paulo, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Paulo Lacho, boa noite. Maria Rosane, boa noite, querida. Júlia Vitor, boa noite a todos. Neide Madalena, boa noite, amiga, boa noite. Marinês, boa noite, querida. Maria Rosane, eu já falei, será? Janete, boa noite. Edna, boa noite. Marilei, boa noite. Tiese Fátima, boa noite. Cristina, boa noite a todos vocês que estão chegando. É muito bom ver vocês chegando para essa nossa conversação sobre o Livro dos Médios. Emília, boa noite. Querida Alba, JL, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Jaqueline, Sonimar, boa noite, querida. Dani Santos, boa noite. Sejamos todos, né? Eu e vocês, sejamos todos bem-vindos, né? Para mais esse trabalho da Casa da Santíssima, dos Curadores da Luz. Roselane, boa noite a todos. Maria Helena, eu falei, fico muito feliz de ver vocês chegando. Grazi, boa noite. Maria Regina, boa noite. Maria Regina. Boa noite a todos que estão chegando, né? Sejam todos bem-vindos e digo sempre que é muito bom ver vocês por aqui, ver vocês comigo, né? É muito bom. Maria Helena Pereira, falei. Nilce, boa noite. Boa noite a todos. Se eu já pulei alguém, sinta-se abraçados, né? Reni, boa noite. Sandra, Nilce, Adriano, boa noite, amigo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Veronice, Glícia, boa noite. Nancy, boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos mesmo, de todo o meu coração. Gosto imensamente de ver vocês por aqui.
Maria Lúcia Caetano, boa noite, boa noite. Se eu pulei alguém já, sinta-se abraçada, abraçados todos vocês. É muito bom, né, Adriano? Quando a gente vê esse pessoal chegando, é ótimo, né? Luiz, eu falei. Boa noite a todos que vocês estão chegando. É um prazer estar com vocês. Gosto muito de ver vocês por aqui junto comigo, todos nós, juntos um com os outros, não é verdade? Analice do Mar, boa noite. Tânia, boa noite. Então, vamos começar a falar, né, daquilo que nós precisamos conversar, né? Tânia, boa noite. Tânia, eu falei, né? Eu creio que sim, não pulei ninguém ainda não, né? Que sejamos todos bem-vindos. Se eu pulei, sinta-se abraçado. Vamos elevar nosso pensamento, como eu estou costumando dizer ultimamente, vamos elevar nosso pensamento ao mais alto que nós pudermos. Aquela vibração de paz, de amor, de fraternidade, de tudo que nós desejamos. Porque é desejando tudo isso que nós estamos comungando desse ideal de paz, de amor, de fraternidade, de tudo quanto necessitamos para o nosso conforto e nossa sabedoria interior, né? Maria de Lourdes, boa noite. Flávia Machado. Se eu já pulei alguém, sinta-se abraçado. Raquel, já falei, né? Eu creio que sim, não é possível. Eu estou um pouquinho cansada hoje, porque essas 2 semanas têm sido uma correria daquelas. Mas está tudo sob controle. Está tudo bem, está tudo como tem que ser, está tudo como eu mereço. Eu sempre costumo dizer para mim isso. Está tudo como eu mereço, está tudo como eu preciso, né? Todos nós precisamos das coisas boas, mas às vezes as coisas ficam um pouquinho tumultuadas e é bom porque a gente fica fechado em si mesmo no sentido de mais ligado com a espiritualidade amiga, mais ligado com aquilo que a gente tem necessidade, mas mesmo assim somos felizes, né? Diante de, em qualquer que seja as circunstâncias, procuramos estar tranquilo, estar em paz, né? E é assim que a gente vai levando, né? Dificuldade não é para ninguém desistir, nem é para a gente se sentir a pior das criaturas, não. As necessidades, eu sempre costumo dizer que os obstáculos em nossas vidas são para serem superados, né? E uma coisa que me inspira muito é ver aquela Paralimpíada, né? Para a gente ver aquelas criaturas no maior esforço premiados fazendo aquilo. E por que que a gente também não pode, não é? Lutar contra a correnteza, não para se machucar, não para se sentir, né? Mas para a gente se sentir bem conosco mesmo e caminhar na direção que está escrito por nós mesmos para seguirmos. É assim que eu tenho pensado. Roseli e os que chegaram, que o senhor não tenha visto, boa noite, sintam-se abraçados. Vamos lembrar que todos os trabalhos dos curadores da luz Casa da Santíssima são as preparações para as cirurgias e os tratamentos espirituais que são realizados às terças, quintas e sábados, né, pela manhã. Adriano, né, está com um novo livro, né, a história maravilhosa, né, e ele está com... Eita, agora me fugiu o nome, porque eu realmente, como falei para você, estou com a mente cansada, com o Pão Nosso, né, e é muito bom durante o período da manhã, maravilhoso, esse Pão Nosso dá uma sustentação. Nossa, que se a Maria soubesse, ninguém deveria deixar de assistir, né, Flávia? Nem Samira, é maravilhoso esse Pão Nosso todos os dias. É uma bênção para todos nós que sabemos e que queremos buscar entender esses ensinamentos maravilhosos que nos dá aquela força que a gente pensa que nem vai existir, o que a gente nem tem, de repente a gente se dobra, sente realmente a necessidade, né, da fé renovada, daquele chá de ânimo. Boa noite, Irene, que é maravilhoso, todos nós recebemos. E esse evangelho produtivo que o Adriano faz, nossa, meu Deus, é maravilhoso. Queria poder nunca perder e nunca chegar atrasado no ligar o celular para assistir. Mas a gente recebe tudo da maneira como a gente precisa e como a gente começa por si mesmo a entender, né? Então, na segunda e quarta, nós temos o Adriano. Na terça, nós estamos aqui. Na quinta, Elielma e Maria Elisandra com o livro A Gênese, o que é maravilhoso, né? Flávia Machado. Se eu pulei alguém, Simária, acho que eu falei sim, né? Sejamos todos bem-vindos. E aquilo que eu fico repetindo sempre, vocês não se cansem, porque enquanto a gente está falando de mediunidade,
a gente está lembrando o livro Seara dos Médios, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, quando ele diz: não é a mediunidade que nos distingue, é aquilo que fazes dela. Isso também serve muito para tudo, né? Para tudo. Para a gente olhar para a gente e dizer assim, eu preciso estar melhor, né? Eu preciso mostrar para mim mesmo para o que vim, eu preciso produzir, eu preciso amar, eu preciso auxiliar. Marindia, bom dia, boa noite, né? Que é bom dia. Olha, eu estou querendo começar o dia, acho que é porque eu estou muito cansada, eu estou querendo, acho que estou querendo dormir, é hora, que é isso, dona Sônia? Não pode, né, Josefa? Não pode. Então vamos orar, né, gente? Vamos orar, vamos lembrar que já começou, né, aquela oitava turma maravilhosa da formação dos curadores da luz, que maravilha, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo que aquilo que eu nem estou podendo participar, mas outras pessoas estão, é mais um para me ensinar, é mais um para ensinar aquele outro, é mais um para melhorar e propagar, né? Tudo que o Curadores da Luz nos ensina, que é muito bom. Ivone, boa noite. Boa noite, Zé Lealdina. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos orar, né? Elevando o nosso pensamento ao mais alto. Vamos fazer a conexão com os fluidos salutares e curadores, porque agora se inicia a preparação para as cirurgias e os tratamentos espirituais. Que sejamos todos iluminados, que sejamos todos beneficiados por essa energia curadora maravilhosa que todos merecemos. E que aqueles que necessitam muito mais do que cada um de nós possa realmente encontrar o acolhimento, encontrar a força da energia, a fé da cura e reconhecendo que tudo que nos acontece é porque está em nosso caminho. Mas não significa que a gente tenha que sofrer nesse caminho difícil. A gente pode amenizar as nossas próprias dores e amenizar as dores daquele que sozinho, como eu, e muitas vezes como qualquer uma outra pessoa, tem dificuldade. E a gente não precisa ter receio de estender a mão e acreditar. Como disse o meu irmãozinho do plano espiritual há muitos anos, porque precisamos acreditar que dias melhores sempre virão. Dias melhores sempre virão. Então, que Deus e Jesus nos abençoe e vamos conversar. Joaquim, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. É muito bom todos vocês estarem aqui. Filomena, querida, bom, um abração para todos vocês. Filomena, saudade das nossas conversas. Então, vamos lá, né? Nós estávamos vendo que nós começamos, né? Começamos com o capítulo 28 na semana passada, falando de charlatanismo e prestidigitação, que é aquela falta que alguém comete conosco, aquele que o charlatanismo vem, na verdade, vamos dizer assim, explorar, né? Explorar a credulidade, enganar. E prestidigitação também, que é o ilusionismo. Então, eles vêm nos chamando a atenção, já há uns capítulos poucos anteriores, e o que nós terminamos e começamos, falar sobre realmente médios interesseiros, sobre as fraudes, sobre o porquê em cada um de nós ainda temos, né, por não estudar, por não conhecer, e surgem aí as contradições e as mistificações que não ajudam ninguém. Ajuda no sentido de a gente aprender a se precaver disso que a gente está estudando, que estudamos, do que vimos no capítulo de 27 e que estamos vendo aqui no capítulo 28. Aldilson, Elisângela, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, amigos queridos. E na semana passada nós vimos o início dos médios interesseiros, nós vimos a exploração que eles fazem da credulidade, nós vimos que não há charlatanismo desinteressado, a gente viu que existe e pode existir a honestidade, a dignidade, e isso sim faria com que nós não caíssemos, né, nos ensinamentos equivocados e em demonstrações daquilo que nós não precisamos, né?
A gente sabe que os espíritos superiores têm um certo tipo de, vamos dizer assim, de aversão. Eles não concordam, não aceitam essas interferências e deu muito ensinamento, como vimos no capítulo passado, sobre, dado os itens, pelo Espírito da Verdade, nos alertando todos os médios, todos os trabalhadores e qualquer um que não queira ser enganado, né? Qualquer um que não queira ser enganado. Ivânia, boa noite que chegaram. Se eu não vi, sente-se abraçado. Denise Leal, todos vocês que eu não vi chegar. Então, aí eles dizem aqui uma coisa muito interessante que me chamou a atenção na questão 305, quando ele fala de simples reflexões. Olha, simples reflexões. Sim, quando a gente começa a raciocinar, a gente começa a ver um fato acontecer, uma cena que se transformou à nossa frente, diante de uma reunião ou de algum contato com espíritos desencarnados, ou com outros como nós, já ainda encarnados. E como nós vamos nos livrar das fraudes? Como nós conhecendo, como nós vamos não cair no charlatanismo, conhecendo, buscando entender o que é um médio interesseiro. E ele diz aqui, inclusive no 306, que médios interesseiros não são somente aqueles que podem exigir pagamentos, mas aquele que se interesse por qualquer tipo de manifestação, pela ambição do lucro, pela projeção, porque quer ter projeção. E aí até nós citamos fatos que já aconteceram, né, de pessoas que se envolveram em tanta fama e a montanha desabou sobre eles, né, sobre essas criaturas assim. A gente não está fazendo crítica. Tudo, eu vou repetir algo porque eu achei muito importante dizer. Estamos estudando, vendo colocações todas baseado na codificação kardeciana. E o que nós estamos falando é também baseada toda do livro dos médios, capítulo a capítulo, nós estamos vendo até o último, para que depois a gente possa fazer individualmente, de forma mais leve, talvez, né, com mais perguntas, mais interagir nós uns aqui com os outros, e vamos vendo que está tudo baseado, que não há nada de equívoco, nem invenções, né? E ele diz aqui no resumo da 306 que a faculdade mediúnica é concedida para a prática do bem e os espíritos bons se afastam de quem pretende transformá-la em meio a transformar a mediunidade, em meio de alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios de Deus, ou seja, da providência divina. Então, e tudo isso para mim foi tudo muito, muito, muito importante, essas colocações. Por isso que agora eu estou adotando, sempre no início, a gente fazer uma espécie de um resumozinho do capítulo falado. E nós vimos muitas coisas sobre, através dos médios de efeito físico, que é onde entra aí o charlatanismo, que é onde entra aí, né, a pré-digitação. Por quê? Porque é a ilusão que a gente acabou de falar. E a gente não pode se deixar levar por isso. A gente tem que estudar e não concordar com fraudes ou colaborando de forma, como a gente vê aí, descaradamente, com falsas ideias, pensamentos, conceitos que não são realidade. E hoje nós vamos iniciar com a 308, né, que é bem interessante essa colocação da 308, como todos são interessantes e de um aproveitamento fantástico para todos nós, esses capítulos seguintes, finais aqui, muito bom. Cristina, boa noite a todos que estão chegando, que eu não tenha visto. Janeide, boa noite a todos. Eu estou um pouquinho rouca a garganta, mas vai dar para a gente falar bem direitinho, né? Aí ele diz assim, na 308, a faculdade mediúnica, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições de feira. Olha como ele começa essa 308. A faculdade mediúnica, isso que ele estava falando, né? A faculdade mediúnica, mesmo quando restrita a limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições de feira. Quem pretender dispor
dos espíritos as suas ordens para os exibir em público pode ser suspeito, como justiça, diz charlatanismo, olha, gente, ou da prática mais ou menos hábil de tridigitação. Esse nomezinho quase que eu me engasgo, não consigo, viu? Nossa, mãe. Então, esse ilusionismo, né, que está do charlatanismo, e essa pré-digitação é a arte, olha, a arte, né, é a arte performativa que tem como objetivo entreter o público, dando a ilusão, olha, de que algo impossível sobrenatural ocorreu. Gente, eu fico pensando, um médium se passar para isso, uma pessoa que apenas conheceu a doutrina dos espíritos, procurando ter uma formação de trabalho com a mediunidade, se envolve assim, não vai crítica, cada um cai se quiser, cada um se sustenta como pode para não cair. E se a gente estuda, eu acho que a gente não pode se dar ao direito, de querer enganar os outros, porque você está enganando a si mesmo antes de tudo, porque você sabe, você está se prejudicando, você está manchando uma doutrina tão bonita, com ensinamentos tão ricos, com tanto potencial. É como se eu estivesse jogando fora o trabalho dos pesquisadores como Allan Kardec e daqueles que trabalharam com ele para levar essa formação de algo que é bom para a humanidade, de algo que faz com que você tenha o conhecimento, a ligação, você do corpo físico, com aquele que está sem esse corpo físico, com o espírito desencarnado. É aquele que você pode receber e solicitar a ajuda dos espíritos desencarnados para crescer na vida de alguém. Não para estar simulando, para estar mentindo, para estar enganando, para estar propagando o que não é verdade, né? Então, a gente precisa muito estar atenta sobre isso, porque, olha, eu me atrapalhei aqui um pouquinho e vou dizer, esse ilusionismo, né, ou prestidigitação, é a arte performativa, olha só, a arte performativa que tem como objetivo entreter o público, dando a ilusão de que algo impossível ou sobrenatural aconteceu, né? Iludindo as criaturas, fazendo truques que não é verdade, se passando por espíritos. Ele não tem tanta falta de noção das criaturas que fazem isso e que já fizeram. Hoje, os que se recuperaram sabem perfeitamente que essa é uma realidade dolorosa, porque eles, como disse o próprio aqui, os espíritos, serão punidos e punidos com sofrimento para si mesmo. O sofrendo de não, eu sou o chefe da casa espírita, eu sou presidente da instituição, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí utilizo os médios que estão lá para manipular os conceitos daquelas criaturas que têm mediunidade, que muitos se deixam levar, né? Porque quando a gente estuda, a gente já sabe que não pode se deixar levar por enganos, né? Essas ilusões. Eu não estou num show de máscara, eu não posso utilizar os espíritos para dar show, né? Não é para isso, como ele diz aqui em feira. E aí a gente vai vendo o seguinte, que se lembre disso todas as vezes que surgirem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo com entrada paga. E se lembre do direito de que você adquire ao entrar, ou seja, você está trazendo para si toda aquela atmosfera daquelas mentiras, daquelas mistificações, né? Desse ilusionismo. E a gente não pode, mediunidade não é para isso. Mediunidade é para a gente auxiliar. Eu acabei de falar aqui sobre mediunidade, aqui na questão que falou aqui, do resumo da primeira questão, da 306, onde ele diz que, vou repetir, porque é importante para nós, eu mesmo sinto que é importante para mim. A faculdade mediúnica é concedido pela prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meios para alcançar qualquer outra coisa contraditória
coisas que estão contra os desígnios de Deus. Aquilo que ele preveu para a gente, aquilo que ele construiu para a gente. Essa energia que gera tudo e todos nos dá o melhor. Por isso que a gente precisa se comungar, estar em ligação constante com esses espíritos superiores, com essa energia, com o universo, para comungarmos de todas as boas e positivas energias, com a natureza, que a gente busca a força máxima para que não aconteça o que nós estamos vendo, porque é doloroso demais. Essa semana, ontem, quando foi, estava bem falando sobre uma família que morreu no incêndio, não deu tempo nem sair. Meu Deus, não, a gente não precisa dessas maldades. Caleb, meu querido, um beijão para você, tá? Deus te abençoe. Que bom, você também está por aqui, sempre mandando um beijinho para nós, sempre uma fraternidade para nós, né? Que maravilha. Nazaré, boa noite, Nazaré Diniz. Todos que tem alguém que chegou que eu não tenha visto, Helenara, não sei se eu já falei com vocês, que eu nem falei, sintam-se abraçados. Então, a gente precisa estar atento. Eu me detenho muito às colocações, porque é muito importante. Eu não sei se é porque a gente já trabalhou muito, já fez. Precisamos da formação da mediunidade, precisamos de médios trabalhadores conscientes de sua responsabilidade. Ninguém foge da responsabilidade, ninguém foge, porque aquele que tenta fugir está se enganando a si mesmo e descendo, né, a um lamaçal que não precisa estar envolvida nele. Né? Quem chegou, Lia, boa noite a todos. E aí ele vai dizendo assim: de tudo que foi dito, concluímos que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo. Charlatanismo, olha, todo foi concluído pelos espíritos nessa parte da 308, que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia. Então, a gente só não vai ser enganado, porque a gente vai buscar, e através do conhecimento, a gente não vai cair, né? Não vai cair mesmo. Está dando, queridos e queridas, para entender. Sônia Chaves, querida amiga, boa noite, seja bem-vinda, não tinha te visto. Está dando todos para entender, gente? Estou molhando muito a garganta, viu? Porque está doendo demais. E quando a gente vai dizendo, se ele nem sempre assegura a veracidade das comunicações inteligentes, retira aos espíritos mal um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores, ou seja, daqueles maledicentes, daquelas criaturas defamadoras, né? Difamadoras. E a gente não pode, não pode. Eu estou sempre dizendo isso, vai ficar muito repetitivo, mas entenda que eu estou falando porque eu estou vendo do lado da responsabilidade de nós que trabalhamos, que participamos, que precisamos doar. Então, a gente precisa disso, ter certeza, confiança absoluta. Às vezes, diz assim, nossa, eu acredito tanto. O médico olhou para mim assim, né, no meu último exame, aí ele falando do risco do AVC, dessas coisas todas, eu disse, gente, eu mesmo não vou ter, nem me preocupo. Ela olhou para mim assim e disse, bom mesmo que não aconteça, né? A doutora disse para mim, eu tenho certeza que não vai acontecer. Ela olhou para mim e ficou toda, essa mulher é louca. Eu acho que ela pensou isso. Aí eu disse, sabe o que é? Eu acredito mesmo. Faço aquilo que eu sei que eu preciso fazer, ter certo cuidado, que eu não vou brincar com o que eu desconheço, mas sabe fé, doutora? Pronto. Acredita na energia que cura? Eu acredito, entendeu? Então tá tudo certo. Ela olhou para mim assim, aí disse, vamos olhar aqui. Aí foi olhar o resto dos exames. Mas é assim, se eu não acredito, quem vai acreditar? Como eu não vou acreditar? Eu sei o que senti numa das vezes que eu estava entrando nas cirurgias espirituais através dos curadores da luz da Casa da Santíssima. A maravilha que foi quando eu me coloquei ali à disposição da espiritualidade e senti tudo aquilo saindo, como se estivesse desobstruindo as minhas veias. E por que eu não vou acreditar? Eu acredito, por isso que eu sou muito apegada ao detalhe, ao que está nas entrelinhas. Pode até fugir alguma coisa, claro, eu não sou perfeita, nem estou no nível de tantos que por aí está. Meu nível ainda é assim, 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 quase nada, assim, sabe? Quase nadinha. Mas esse aqui é o que eu posso, é o que eu tenho. Então é ele que eu vou explorar a mim mesmo, né, Grazi? Não é isso aí, Maria Helena? A gente tem que fazer assim, né, Sônia?
Então, vamos lá. Então, agora 309. Restaria o que podemos chamar de prestidigitação de amadores, ou seja, as fraudes inocentes de alguns brincalhões de mau gosto. Olha, esses espíritos brincalhões de mau gosto se juntam aos espíritos encarnados do mesmo nível, e aí já viu no que vai dar, né? Aí já vimos no que vai dar. Poderiam ser praticadas como passatempo em reuniões improvisadas e frívolas, mas nunca em assembleias sérias em que só se admitem pessoas honestas. Você já pensou um trabalho de cura, como é feito através da assistência que nos é fornecida, graças a Deus, pela Casa da Santíssimos Curadores da Luz? Se não houvesse isso aqui, se o Adriano e os outros que os assistem nas reuniões dos sábados, daquelas cirurgias, daqueles tratamentos mais prolongados, diferenciados do dia a dia, não houvesse o amor ali dentro, não houvesse o crer, o acreditar de fato, a responsabilidade de tudo aquilo que necessitamos, como estaríamos curando? Como estaríamos nos curando, nos melhorando e ajudando os outros a se melhorarem? Então, a gente tem que realmente acreditar e se jogar naquilo, se jogar pela fé e pela esperança de dias melhores, né? Que meu amigo espiritual não ia se negar dizendo que dias melhores sempre virão, né? Então, eu acredito mesmo, só não acredito nessas coisas que fazem ainda, infelizmente. Por isso que nós estamos nessa turbulência. E ele vai dizer assim, então, não se admite isso sem ser por brincadeira, mas não de seriedade. Pode alguém se dar ao prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso ter uma estranha paciência, oh meu Deus, esse pior que esse povo tem, né? Uma estranha paciência para insistir nesse papel durante meses e anos, por horas seguidas de cada vez. Somente algum interesse poderia dar a essa perseverança. E o interesse, repete, autoriza a todas as suspeitas que são visíveis e que surgem. Olha, como eu falei na semana passada, e me veio hoje novamente, quando eu estava aqui lendo, estudando, eu me lembrei, como é que eu posso colocar um espírito à minha disposição? Né, Janete? Janete, 7 horas nós vamos trabalhar, né? Aí a gente vai dizer, nossa, aí às 7 horas, depois da manhã também, disse, olha, ligo para ela, vamos nos encontrar agora, Edna, porque daqui a pouco a gente vai chamar o Espírito. E o Espírito está à minha disposição, é? É meu fantoche, é meu brinquedo, que eu fique chamando ele a hora que eu quiser, tempos em tempos, e dizendo a mesma coisa, ou então elege o espírito por fulano, vamos dizer Jorge, e o espírito não é Jorge, o espírito é outro diferente, mas está brincando e aceitando e se passando e convencendo aquele médium que é um trabalhador desavisado e é um trabalhador que não se envolveu no caminho da luz e que as trevas estão fechando toda a visibilidade, toda a sensibilidade que ele poderia ter para se precaver e não propagar o que não existe. Então, eu gosto muito desse capítulo por isto, né? Porque fala demais de coisas que a gente já viu muito e que ainda vai ver, né? Infelizmente, estamos vendo tanta coisa por aí. Então, a 310 está ficando claro, queridas e queridos, está sendo claro. E vocês estão sabendo que a gente está falando de coisas que não podem acontecer com a mediunidade, né? Médios interesseiros, etc. e tal. Então, vocês estão sabendo que nós estamos conversando sobre isso. O que não pode haver. A 310 diz o seguinte: talvez se argumente que um médium não pode gastar de graça o seu tempo com o público no interesse de causa, pois precisa viver. Olha, preste atenção, porque essa colocação é muito bem feita, não há condenação de ninguém, não há nada disso. É isso que eu acho maravilhoso. A luz que iluminou a esses espíritos para darem todas as suas colocações, porque não há crítica em nenhum, há alerta.
há aquele ensino para o que a gente não deve fazer. Se alguém faz, não é problema nosso, mas existe algo bem importante que é a gente saber e a gente praticar que não pode fazer, né? Com propagar, aliás, que a gente não pode fazer. Mas é no interesse da causa ou do seu próprio que ele o gasta, e não será antes por ver nisso uma ocupação lucrativa? Hã? Olha, veja só, primeiro parágrafo da questão 310, que é a que nós estamos. Veja bem. Talvez se argumente que um médium não pode gastar de graça o seu tempo com o público do interesse da causa, pois precisa viver. Aí vem a pergunta. Mas é no interesse da causa ou do seu próprio que ele gasta? E não será antes por ver nisso uma ocupação lucrativa? Olha aí, gente, essa questão é muito interessante, essas colocações. Cristina Castro, boa noite, né? Ela fala aqui. Há muitos anos atrás, ouvia muitas coisas do mundo espiritual, inclusive avisos, sonhos, mas depois que perdi minha filha, não mais, não mais. O que será que houve? Olha, Cristina, eu sempre penso assim, que cada caso é um caso, porque somos criaturas diferentes. Mas talvez o teu interior, ou o interior de outras pessoas que possam ter vivido semelhante situação, faça com que você tenha bloqueado, porque Deus não afastaria algo de uma pessoa que aquilo seja para o bem dela própria e de todos os seus, né? Porque eu essa semana falei até para uma amiga minha, eu já perdi filho, bebê, filho sem ser bebê, meu pai, marido, irmão, e por último, a minha filha que partiu. Foi tanta gente que eu nem sei mais quem já foi. E estou com outro parentes aqui prestes a esperando só a hora. E nunca deixei de trabalhar, nunca deixei, muito pelo contrário. As pessoas que já me conhecem, que já conhecem desde a época que eu comecei a participar da Casa da Santíssima, Curadores da Luz, está o Adriano que sabe. No dia que a minha filha, que eu estava fora, voltei e fiz o sepultamento da minha filha, eu lhe falei para o Adriano que não ia ter condições de fazer o trabalho. Sônia Chaves, os que já estão daquela época sabem disso. E parece que Deus disse, não, você abriu a Bíblia, o Evangelho, você está de pé. Está de pé. E eu fiquei de pé. Não lembra disso, Adriano? Você lembra disso, né? Quem era daquela época. E naquele dia, ele falou, dividimos o nosso horário, e depois eu consegui falar. E eu me senti tão feliz, porque eu passei a entender que tudo em nossas vidas são empréstimos, que tudo uma hora vai ter que sair do caminho. Se não fui eu, vai alguém. Tem dor maior do que uma mãe perder um filho? Não tem. Ninguém quer perder nada. Imagina aquela criatura que você ama. E assim a gente vai, querida. Então, Janete, eu aqui, querida, eu quero te dizer que você abra o seu coração. Cristina, aliás, Jana, Cristina, abre o teu coração. Tua filha está bem, certo? Então você precisa ficar bem. Comece a fazer aquilo que você fazia antes, devagar, sem pressa, e depois você vai sentir que está pronta novamente para doar aquilo que você tem de você, um trabalho de benefício ao pobre, aos necessitados. Asilos, abrigos de idosos, reuniões das casas que têm idosos demais. Se você tem habilidade com criança, mas faça algo e de repente você vai se ver fazendo muito mais ou aquilo que você acha que sumiu, por quê? Não. Está lá, guardadinho. Abre teu coração, abre todo o teu ser, deixa que a luz penetre, coloca na tua mente, não dor, nem sacrifício, nem ficar buscando aqueles momentos dolorosos, mas busca trazer o melhor, aquela força que você tem dentro de você, que todos nós temos, e que por maior que seja a nossa dor de separação com aquele que amamos, nós vamos estar sempre de pé, porque é aquele, aquela energia, pode tudo, ele tem toda a força e todo o poder.
somos filhos do Criador, dessa energia geradora de todo amor, de tudo. Então, por que nós não podemos? Não podemos assim, mas podemos assim. E assim a gente vai enlarguecendo, e vai subindo, e vai crescendo, e vai sorrindo para a vida. Para mim, esse é o melhor caminho, tá? Vamos lá, né? Que tu falo demais, né? Mas ficou entendido, né, gente? Ficou entendido, né? E eu creio que vai dar tudo certo, viu, amiga querida? E todos que se encontram nessas mesmas situações. Um dia tudo passa. Talvez, aí ela diz aqui na 310, sempre que se encontrará gente dedicada por esse preço. Concluindo a questão, né? A 310 que ele falou. Talvez esse argumento que um médio não pode gastar de graça o seu tempo com o público no interesse da causa, pois precisa viver. Mas é no interesse da causa ou do seu próprio que ele gasta. E não será antes por ver nisso uma ocupação lucrativa? Vamos lá. Aí ele diz: sempre se encontrará gente dedicada por esse preço. E só haverá, por acaso, essa indústria ao seu dispor? Não. Claro que não. Será que eu só vou poder ganhar dinheiro se eu trabalhar na média unidade, fazendo isso e fazendo aquilo? Não, de forma nenhuma, né? Tem muitas outras coisas que a gente pode ganhar e doar de graça aquilo que de graça a gente recebeu. Porque até onde eu não sei, pelo menos aqui, que eu saiba, né? Não sei. Não existe faculdade, colégio que só ensine mediunidade, né? Existem muitas coisas trabalhadas com a mediunidade, com o conhecimento de uma doutrina, com a espiritualidade, mas não ensinando, olha, e faça isso e você vai abrir depois o teu consultório e vai trabalhar com mediunidade, cada consulta que custa X, 2X e assim vai-se embora. Mas ele diz que tudo pode ter as suas nuances, né? No sentido de não ter aquela maldade, não ter aquele interesse. E vamos lá para frente, que a gente vai falar sobre isso aqui. Aqui tem muitas coisas sobre tudo isso. Aí ele diz: não esqueçamos que os espíritos, qualquer que seja o seu grau de superioridade ou de inferioridade, são as almas dos mortos. E quando a moral e a religião nos obrigam a respeitar os seus restos, olha, gente, como essa parte é maravilhosa. Olha, é muito linda. Eu vou ler de novo essa parte. Não é ainda maior a obrigação de respeitar os espíritos, é aquilo que nós estávamos falando. Eu não posso fazer o espírito meu empregado e brincar com ele, brincar com as coisas da espiritualidade. Não podemos, né? Com ilusionismo baseado naquilo que não é uma brincadeira, que é uma realidade. Não podemos. E ele, maravilhoso, olha. Sempre se encontrará gente dedicada a esse preço. E só haverá, por acaso, essa indústria ao seu dispor. Não esqueçamos que os espíritos, qualquer que seja o seu grau de superioridade ou de inferioridade, são as almas, olha como é importante essa parte, são as almas dos mortos, os espíritos são as almas dos mortos, e quando a moral e a religião nos obrigam a respeitar os seus restos, ou seja, aquele corpo inerte, aquilo que nós sepultamos, aquilo que nós cremamos, não é ainda maior a nossa obrigação de respeitar os seus espíritos? Claro, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Eu botei aqui uma observação do lado, importante, porque isso é importante demais, essa passagem daqui. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Ficou claro, não? Eu creio que sim. Então, se a gente respeita, ou é necessário que a gente chegue no Campo Santo, como se dizia antigamente, né? Num cemitério, onde se sepulta, onde se crema as criaturas, e se pede respeito, por que a gente não respeita os espíritos daqueles que morreram? Hã? Daqueles que retornaram ao plano espiritual? Quando a gente também, o encarnado, respeitar os desencarnados, baseado em tudo isso que Kardec codificou, o que é que vai acontecer? Espíritos menos inferiores, porque eles vão saber, eles vão se sentir respeitados, porque o que nós estamos aqui fazendo é vibrando positivamente por esses espíritos.
por esses espíritos. Então, se nós estamos nos alertando, nós estamos também, porque eles estão cercados de onde nós estamos. Já dizia, e já disse, né, antigamente, André Luiz, numa das suas obras, que eu não lembro agora o nome, quando ele fez a sua primeira visita à crosta terrestre, ele disse que não imaginou o número imenso que existe de espíritos desencarnados andando ao nosso lado, ao ponto de colocar a mão no ombro do outro. Olha, gente, então, se eu estou falando bem num grupo, falando de coisas boas, ali só estão os bons espíritos. Verdade, hein? Não é isso aí, gente? Não é isso aí? Então, por que eu vou trazer para mim a companhia dos espíritos equivocados? Quando eu respeito, eu me dou ao respeito. Se eu começo a não respeitar, eu não serei respeitada. Eu preciso instruir a mim e aquele que não sabe caminhar sozinho, que são esses espíritos que ainda não amadureceram na realidade do que eles são e da sua necessidade, como a nossa dos encarnados, de nos fortalecermos para progredir, para se transformar, sair daquele lamaçal que um dia nós mesmos nos colocamos. Porque quando a gente parte para esses equívocos, estamos caminhando para o lamaçal. E não necessitamos disso, de forma alguma. Está ficando claro, né, gente? Então, vamos concluindo essa questão 310. Que se diria de alguém que tirasse... Olha, essa parte é pesada, eu achei, até fiquei admirada, eu não lembrava dessa parte no livro dos médios. Que se diria de alguém que tirasse um corpo do túmulo, olha, o que se diria de alguém que tirasse um corpo do túmulo para exibi-lo por dinheiro? Porque esse corpo era capaz de provocar curiosidade. Será que tinha gente para ir ver? Se tem gente matando, se tem pessoas tão equivocadas que está tocando fogo nas florestas, que está tirando a vida do seu semelhante, que está provocando guerras, se sentindo um ser superior, porque ele está destruindo a vida dele também. Ele não está indo à guerra, porque quem faz a guerra não vai à guerra, mas está ali alimentando ódio, sentimentos mesquinhos e pequenos que só fazem destruir. E esse planeta lindo e maravilhoso, hoje eu estava vendo aqui, meu Deus do céu, cada paisagem, florestas de bambus, isso, aquilo, outro, águas correndo pelas pedras, cada coisa linda, porque quando eu estou um pouco assim cansada, eu vou me refrescar nisso e depois eu dou meu cochilo maravilhoso. Às vezes eu vejo um salmo, às vezes eu vou ver aquelas músicas maravilhosas, Quanta Luz e tantas outras que tem, e eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso. Eu não acredito, Jesus, que está acontecendo isso. Mas está. Mas está por quê? Porque se alguém tem capacidade, porque o que está aqui, eu sei lá, eu que não vou. Mas será que não tem? Você vê um acidente, o corpo coberto no meio da rua, fica assim, de gente olhando. Um corpo que foi do naufrágio, gente assim olhando na beira da praia. Ainda bem que os bombeiros, o pessoal vem logo, cobre logo, sabe? Porque o povo fica ali, ó, como se estivesse diante das coisas mais lindas, mais belas do mundo, tumultua até a passagem de quem precisa socorrer. Meu Deus! E às vezes eu digo, deixa qualquer dia eu tapar meu pensamento, porque eu evoco demais. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? O que nós estamos fazendo da beleza de tudo que nos deixastes para a nossa evolução? Nós estamos retardando. Nós não perdoamos, nós condenamos, nem julgamos, porque quando você julga, você junta as provas, todos os fatos, e depois vai tirar dali o que você pode, ou para acusar, ou para absolver. Mas não, hoje não se absolve, não tem palavras hoje. Hoje tem condenação. Então, condena e vai assim. Aí ele está dizendo aqui, imagine uma coisa dessa terrível, que teria se você tirasse um corpo e fosse olhar. Não, meu Deus, sei não. E teria curioso? Teria, sim, a gente sabe que sim, claro. Aí ele diz assim: seria menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo? Qual seria pior? É a mesma coisa? É a mesma coisa. A pretexto de ser curioso ver como age o espírito? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, é terrível certas coisas. Eu lembro que eu fui ao sepultamento e
que era de um afilhado nosso, e eu fui, ele foi assaltado e faleceu, né, nesse assalto. E eu perdi um pouco a hora, não, atrasei trânsito, e quando eu cheguei foi em cima da hora, e quando eu cheguei na parte do velório, eu disse, já está caminhando para o sepultamento. Eu saí correndo dentro do cemitério, não respeitei o espaço, né? Tão preocupada de chegar lá, fazer a minha prece e tudo. Aí aquilo eu topei em alguém dentro do cemitério. E quem eu topei? No espírito, porque me viu desembestadamente, desculpa a expressão nordestina, né? Tendo uma atitude que o local não é para isso. O local não é para isso. Eu não vou para dentro de uma igreja para gritar, eu não vou para dentro de uma instituição espírita para escandalizar. Eu tenho que ter domínio para que eu saiba o que eu estou fazendo, aonde eu estou indo e o que eu estou vendo. À noite, um dia depois, ele veio e se comunicou. Aí perguntou, por que ele correu? Porque ela correu e eu fui atrás. Olha, o que eu fui fazer? Aí vai dizer, Sônia, não, lógico que isso tem tantos anos lá atrás que eu nem me lembro dos anos, faz muito tempo. Mas eu já tinha algum conhecimento, eu não podia jamais fazer uma coisa dessa. Não se pode, então a gente precisa respeitar tudo. É o que ele diz aqui. Seria menos de respeitoso eu exibir o espírito, brincar com ele, fazer ele dizer coisas que eu quero que ele faça, porque ele não tem conhecimento, é como aquela criança que não sabe caminhar nem falar sozinho, precisa que alguém oriente, a pretexto de curiosidade, exibir o espírito é tão prejudicial, é tão menos exposto do que o corpo, é tão menos de respeitoso. Não podemos. E já pensou um médio fazendo isso? Não tem condição, né? E aí ele diz: note-se que o preço das cadeiras estará na razão dos truques que ele possa fazer e do atrativo do espetáculo. Como é? Já pensou fazer um negócio desse? Não, pelo amor de Deus. Mesmo que em vida tivesse sido um comediante, aquele espírito tivesse sido comediante, certamente não suspeitaria que, após a morte, encontrasse um diretor que o fizesse representar de graça em seu próprio proveito, proveito dele, do empresário que está se exibindo com aquele espírito. E ele, como comediante em outra existência, será que ele estaria feliz de saber que depois de morto alguém está usufruindo daquilo, do seu espírito? Não tem condição, né, gente? Então é muito. Essa é chamada nossas reflexões, por isso que ele citou nos itens anteriores aí, reflexões, que ele chamou de pequena, mas são grandes para mim, enormes motivos e razões para as reflexões, para que a gente não caia, que a gente não se envolva. Porque mediunidade é para aquilo que a gente já citou várias vezes, para o bem, para uma vivência justa, lógica e maravilhosa, para nós e para aqueles que necessitam. E é isso que a gente tem que entender. E aí ele diz, né, não se deve esquecer que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, só são permitidas por Deus para a nossa instrução. Para a nossa instrução. Por que no trabalho de cura os médios estão recebendo ali as intuições, fazendo comunicações com médicos, enfermeiros e trabalhadores do plano espiritual naquela área de cura? Porque o bem, porque há permissão de Deus para que isso aconteça. Está instruindo, está trabalhando, está curando, está auxiliando, está melhorando, aliviando a dor daquele que sofre, seja dor física, seja dor emocional. Isso não importa. O importante é que seja dor. E essa dor precisa, na verdade, ser auxiliada. Nós precisamos auxiliar. A mediunidade é para auxiliar, é para ajudar, é para seriedade. E aqui a última questão, né? Porque já estão 5 minutos. Mas está ficando tudo claro, né, gente? Aí ele diz aqui na 311, eu já até escrevi aqui do lado, importante falar. Apesar dessas considerações morais que a gente viu até agora, absolutamente não contestamos a possibilidade de existirem médios interesseiros que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoa honesta em todas as ocupações. Há pessoas honestas em todas as ocupações.
Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, de dizer que existe. Mas aí ele vai dizer: falamos apenas do abuso. Do abuso. O que ele está falando é do abuso, do exagero, né? Como a gente já viu por aí em muitas questões. Mas ele dá isso aqui, apesar destas considerações que nós estamos tendo aqui no livro, né? Dessas considerações morais, absolutamente não contestamos, olha, a espiritualidade, o livre-arbítrio, olha aí de cada um, e eles são respeitados. Aí ele diz: não contestamos a possibilidade de existirem médios interesseiros que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Do jeito que há o desonesto, há os honestos. Pode ser na classe de professores, de médicos, de dentistas, de profissional, de qualquer tipo que seja de profissão. Sempre existe os dois lados da moeda. Essa é uma realidade que a gente não foge. Até porque aqui é um plano de expiações e prova e nós ainda não estamos 100% evoluídos. Aí ele diz aqui: falamos apenas do abuso, mas temos de convir, pelos motivos expostos aqui nessas questões todas, que há mais razão para o abuso entre os médios pagos do que entre os que, considerando a sua faculdade como uma graça, só a empregam para servir. É isso que a gente acabou de falar, né? Existe tudo. O grau de confiança ou desconfiança que se pode conceder a um médium pago depende, antes de tudo, da consideração que o seu caráter e a sua moral inspirem, além das circunstâncias em que se encontra. Como se encontra o médio Sônia? Como se encontra o médio Silvia Constantino? Como se encontra o médio Diná? Como se encontra todos os médios? Como se encontra o que vai em nosso ser, o que está em nosso pensamento, hein, Maria Lúcia? O que está em nosso pensamento. Isso é que vale diante de tudo e de todos. Porque é aí que eu vou demonstrar o que eu tenho de melhor, é aí que eu vou tirar de dentro de mim o melhor em meu próprio benefício, claro, porque quando eu pratico bem eu ganho, quando eu pratico mal também. Então, em maior benefício de todos, vamos multiplicar sempre, sempre o que for de melhor em nossas vidas, sempre, sempre, encarnados ou não. E como ele diz, o grau de confiança, o que confiança eu estou dando para que as pessoas tirem, o que eu estou demonstrando para que acreditem em mim, né? Para que acreditem que a espiritualidade que trabalha junto comigo e com todos, somos todos necessitados de melhoras do conhecimento, para que a gente tenha essa condição melhor de trabalho, porque em circunstâncias moral, de caráter, tudo o médio se coloca. O médio que, agindo com um fim sério e proveitoso, estivesse impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e, por isso mesmo, dispensando as outras obrigações, não pode ser confundido com um médio especulador que premeditadamente fizesse da mediunidade um comércio. Há diferença, há diferenças e colocações que cada um vai dizer a si o que pode, que a gente sempre possa fazer o melhor. Segundo o motivo e o fim, os espíritos podem, então, condená-lo, absolvê-lo ou até mesmo favorecê-lo. Pronto, eu até falei sem nem imaginar que já estava aqui no fim da questão 311. Então, amigos e amigas queridas, né, a gente sabe que tem que ter respeito por nós, respeito para com a espiritualidade amiga, para os espíritos, para o corpo que foi desse espírito e respeitá-lo acima de tudo, porque isso não é brincadeira. Mediunidade é seriedade. Mediunidade é tudo que a gente tem de melhor que Deus colocou para que nós pudéssemos caminhar, trabalhar. E eu vou finalizar aqui com uma notazinha do tradutor que diz assim, passagens como estas, que a gente leu aqui, passagens como estas
revelam o equilíbrio e o bom senso de Kardec. Olha, passagens como estas revelam o equilíbrio e o bom senso de Kardec, sempre considerando os problemas em seus diferentes aspectos. Ele não deixou nada, faltando nada. Ele foi em todos os pontos, em todas as feridas, para que a gente curasse essas feridas. E ele diz: a mediunidade paga é um mal por todos os motivos expostos, mas há casos em que o médium pode se encontrar em situação difícil para exercê-la. Palavras de Kardec dos Espíritos aqui. São casos excepcionais, mas existem. Casos excepcionais, mas existem. Não podemos julgá-los, mas os espíritos os julgam e agem de acordo com a justiça. Necessário é não se tomar a exceção como justificativa casos dessa natureza, lembrando que onde houver interesse, o perigo sempre estará presente. Onde houver interesse, o perigo sempre vai estar presente. Olha, gente, eu achei maravilhosa todo o nosso trabalho, e todo o nosso trabalho no sentido do conteúdo, né? Não é aquilo que eu falei, do conteúdo, né? Que exposto aqui no Livro dos Médios. E eu não falei para Marinês, né? Mas na próxima eu vou falar logo. Eu pensei até, mas estava tão amarrado o assunto que eu não falei, né? Quando você falou, pediu que eu falasse sobre o médio de transporte, e eu estou tudo aqui, mas na próxima a gente fala, numa ocasião a gente vai falar só sobre isso, tá certo? Eu fiz algumas anotações, até separei alguns trechos, alguns textos para estudar, e a gente vai depois fazer parte por parte. Mas eu não estou esquecida não, viu? Está anotadinho aqui. Então, gente, eu espero que tenha ficado tudo claro, que nós tenhamos entendido o que Kardec quis dizer, que não houve crítica, foi maravilhoso esse comentário, esse auxiliar aqui da nota do tradutor sobre o bom senso do Kardec, né? E a espiritualidade sobre realmente escolher aquele que queria transmitir algo que nós tanto necessitamos, que é a ligação maravilhosa que a gente pode ter de um plano com o outro, esse interagir dos encarnados com os desencarnados e vice-versa, né? Que vamos agora o que, gente? Vamos orar, né? Porque está passando da hora, 8 horas e 2 minutos no meu reloginho aqui. Então, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez ao mais alto. Vamos fazer com que tenhamos em cada um de nós o bom senso ativado, como, sabe, para a gente ter assim, aquele bip, para não errarmos, para cada vez mais acreditarmos no plano maior, nos benefícios que podemos fazer através da mediunidade. Mestre amado, te evocamos para que estejas conosco todos os instantes de nossas existências. Maria Santíssima, dai-nos sempre à nossa mente o teu exemplo da paciência, da coragem e da resignação. Que possamos fazer de cada minuto de nossas vidas o melhor minuto, o melhor momento. Que saibamos olhar para aqueles que sofrem com a piedade, com o amor, com o acolhimento. Que possamos vibrar por aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, nos presídios, aqueles que estão aprisionados em si mesmo. Que possa desamarrar e se abrir para a vida, para Deus, para o melhor. Que o Mestre de Nazaré ilumine as mentes dos governantes, junto com esse Pai de infinito amor, a mente dos governantes de todas as nações, para que a paz chegue, para que possamos viver sobre a luz, e que ilumine a mente dessas criaturas que andam fazendo tantos desajustes nesse plano tão lindo, mesmo sendo um plano de expiações e provas. Ajuda, Senhor, a ajudarmos a natureza, que estaremos ajudando a nós mesmos. Que tudo possa ser benefício e que a cura se faça em cada um de nós. Os nossos familiares, os nossos amigos, todos os meus queridos que estão anotados aqui no meu caderninho de oração, que eles possam receber de ti nesse instante os teus fluidos salutares e curadores. E aquele que aguarda o momento do retorno possa retornar em paz, na tua santa e infinita paz. E que essa paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre.
Gente amiga, obrigada por tudo. Leide Santos, Flávia, Maria Regina, Ivone, Maria Helena, Hélio, boa noite, eu não tinha te visto. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada a todos, Marinês, Josefa, todos vocês. Adriano, muito obrigada, Roselane, Grazi, todos vocês que estivemos aqui. Muito obrigada por tudo, pela companhia, Maria Regina, todos vocês, tá? Janeide, sinta-se abraçado, meu abraço fraterno para todos vocês. Muitas bênçãos e luz, Tias e Fátima, meu abraço, Daniela, Denise, boa noite para todos, tenham um bom fim de noite, na paz e na luz do Mestre Jesus. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, meu abraço e meu coração com vocês. Que muita cura sejam feitas, muito sanadas as dores daqueles que seja do corpo ou não. Que muitas dores sejam aliviadas através dos curadores da luz, da Casa da Santíssima e do plano espiritual. Paz e luz para todos nós. Tchau. Boa noite.